era o Verbo, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E a carne fez-se pó, porque Deus disse: tudo é pó, e ao pó há de tornar. Mas a mãe de Deus diz: sobre o pó há de cair a chuva, e a chuva há de levar o pó para o rio, e o rio há de levar o pó para o mar, onde tudo começou e começará sempre. Senhora, vem
com Cristo. De nascimento, Maria, Mariam ou Miriam, nome de sentido obscuro e significado incerto. O certo é que Maria, depois de sua vida e da sua morte, receberá muitos outros nomes para juntar a Maria. Das graças, das dores, anunciadas no canto dos anjos, do rosário, de luzes, da luz aparecida, Oxum e Iemanjá com certeza. E até de Sereia do Mar um dia a chamarão. Ela que nasceu judia da tribo do rei Davi, hoje é saudada como rainha das águas, e recebe presentes que chegam para ela, abençoados pelo Maria.
Sim.
no ouvido de José soprou um anjo e fez brotar, onde eram ervas daninhas, a flor do calmo e verdadeiro amor. José voltou a partir dali, Senhor. O amor total criança propensa. Mais longe, de luz e claridade, sobe os olhos dela acontecido. Outro anjo de luz mais luminosa, que falou a notícia preciosa. E assim passou-se o tempo. E Maria, na tarefa de tear todos os dias com as mulheres de Jerusalém, aprendeu que o fio que cabe a cada um ao nascer é muito mais difícil de tecer que aquele fio diário que corria fácil em seu tear. Porque tecendo linho ou algodão, se os fios se embaraçam, pode-se voltar para trás e retirar o nó. Mas na difícil trama viva, que cada um tem que tecer sozinho, sem nunca ter aprendido, nessa, por causa de um só nó, não retirado no momento certo, pode-se perder o fio inteiro. Pense um minuto sobre isso. Um abraço, linda minha. Vem cá, um abraço. Agora sim, eu ha compreendido todo o que ha passado. Sabe o que é passado? Não sabe o que é passado?
Maria Imaculada estava pronta para se tornar Maria do bom parto, Maria da boa hora. E a hora chegou quando Maria e José estavam em viagem. O imperador havia ordenado o recenseamento em todo o Império Romano, e todos que estavam longe das suas casas tiveram de voltar para as suas terras. E Maria e José foram para Nazaré. Chegando lá, encontraram todas as hospedarias lotadas. E o abrigo daquela noite foi uma velha escrivaria já fora da cidade. Mas cansados como estavam, lhes pareceu que não havia melhor teto que aquele amontoado de tábuas, nem melhor cama que aquele monte de capim. O que eu não sabia é que aquela cama ia também virar berço. Sem a dor e o choro que são naturais, Jesus nasceu naquela noite. E adormecemos ali, abraçados, protegidos do frio da noite, pela respiração quente daqueles abençoados animais. Mas foram acordados de madrugada por uma algazarra de berros, sinos e mugidos. E Maria viu chegar pela colina uma multidão de pastores trazendo seus animais e reis falando uma língua estranha. Percebi que ser mãe de um filho de Deus não ia ser um mágico. Eu fiquei parada olhando para todos, e todos parados olhando para mim. E eu abracei o meu filho, e por um momento desejei que ele fosse filho de José, porque se assim fosse, eu acordar, estaríamos voltando para casa, como todos nós. Mas ele era o filho de Deus. Eu o abracei mais uma vez, talvez como quem se despede, e o apresentei a todos que se prostraram diante de mim. E nesse instante, percebi que o meu filho não era mais meu, e nem ele era mais dele mesmo. Mas as tempestades daquele mar estavam apenas começando.
mas gastarei todos os meus dias para te afastar do caminho de tristeza que o teu pai traçou para mim. Porque o seu triste caminho começa agora. Porque já correram os obscuros presságios das estrelas e as estranhas previsões dos profetas. E o rei antes, sabendo delas, tem o coração atormentado pela dúvida diante do nascimento. E aqueles reis magos estrangeiros, avisados por um anjo, fugiram a tempo de voltar para as suas terras, deixando para trás o terror da majestade. E diante daquele massacre, os seus corações que batiam tão longe de casa, entoaram o cântico do rei Davi. Voa, meu pensamento, abre tuas asas sagradas e voa. Voa sobre mares e montanhas, levando-me de volta à terra amarga. Na manhã seguinte, o sol nascente não dissipou as sombras daquela noite. Que silêncio terrível. O meu filho estava vivo. Eu o olhei sob a sombra do rochedo onde havíamos parado para descansar, e ele dormia com o ar da mais pura inocência. E o meu espírito se prostrou diante daquele menino que dormia sorrindo e disse: seja feita a vossa vontade. Aliás, mães, um conselho. Enquanto nós estamos grávidas, qual é a primeira ideia que nos passa pela cabeça? Que nós temos um filho tão nosso que está dentro do nosso próprio corpo. E o que acontece? Vem o mundo e diz: eu dei a terra e dei a comer.
filha, mas isso não dá certo. Para que uma criança, além de aprender a andar, cresça forte e com o coração aberto, uma mãe deve sempre... Uma mãe deve manter os olhos retos no horizonte, os bracinhos sempre levantados para cima, firmemente seguros pelas mãos. Assim, o pequenucho saberá que vem à sua frente um horizonte amplo. Mas ele o enfrentará sempre sabendo que no momento certo em que soltar as mãozinhas, haverá mãos atentas para o auxiliar em uma possível queda. Como faz Nossa Senhora da Vida. Outra forma, fácil também, conduzir a criança sempre com os bracinhos para cima, agora conduzindo-a ao lado, assim o pequenucho saberá que tem à sua frente o mesmo horizonte amplo, agora dividido com sua mãe, que será a sua companheira de viagem. Como faz Nossa Senhora dos Viajantes. Com as mulheres, Jesus aprendeu as leis do amor da casa. Com José, as leis do amor do mundo. José ficava orgulhoso de sentar-se à grama e ensinar o nome das árvores, dos pássaros, dos rios e montanhas, como se estivesse ensinando ao Deus menino o nome das coisas que ele mesmo criara. Procurando uma árvore, filho. Uma árvore? Pra quê? Eu sou carpinteiro. E depois de cortar uma boa árvore, serrando e colando, eu faço sarrafos, tábuas e pranchas. E depois, pregando e colando, eu faço camas, mesas, cadeiras e cruzes. Aquela lá, filho, é um carvalho, ideal por ter madeira forte e resistente para fazer camas. Aquela uva lá, filho, é um jacarandá, por ser forte e escura, é ideal para fazer mesas. Aquela uva lá, filho, é um amarelo vinhate, com que se fazem as mais belas e resistentes cadeiras. E aquela uva lá, filho, é um cedro, com que se fazem as cruzes, pois tem uma madeira leve e perfumada. O homem precisa de cama. Ela que ele é gerado. Que ele nasce, que ele descansa, que ele ama e que ele morre. O homem precisa de cadeira para se sentar. O homem precisa de mesa para comer ou trabalhar. E as cruzes, papai? Servem cruzes. Ah, filho, a cruz é um mal necessário. É o castigo dos malfeitores. E quem julga o malfeitor? São os juízes. E se eles julgarem mal? Ah, terá sido culpa dos juízes. E papai? A cruz foi o Senhor que fez. Ah, eu fiz porque me encomendaram, filho. O que fazem depois não é responsabilidade minha. Mas se o senhor não fizer, já dará o que pensar. E outros carpinteiros podem vir a não fazer. E
mais outro, mais outro, mais outro. E talvez em pouco tempo todos os carpinteiros da Judéia se negassem a fazer cruzes. E logo seriam julgados malfeitores e condenados por tentarmos mudar as coisas como elas são há séculos e séculos. Quer dizer que a cruz é feita para os que tentam mudar as coisas como elas são há séculos e séculos? Cruzes! E aquelas são as mulheres da aldeia. Começa o período da vida de Jesus que nenhum evangelho conta, mas não deve ter sido diferente da vida de qualquer um. Passamos a infância no mundo, conhece o mundo com a sua verdadeira face. Um dia, ele chegou diferente. O seu rosto estava cheio das rugas que a sua face divina esconderam naqueles 33 anos.
primeira vez eu o achei realmente belo. Pela primeira vez eu senti no meu colo o seu corpo humano feminino. Pela primeira vez eu o amei, como todas as mães humanas devem amar seus filhos humanos. Mas era uma despedida. Naquela noite, Jesus tinha um encontro marcado com seu destino no jardim da noite de Deus. Il tempo sa quello che ti dirò, e se tu mi ascolti, il tempo sa che gli racconterò le cose del mondo, bambino mio, non ti dimenticare che ogni bene si deve meritare. Il tempo passa, il tempo passa, la vita sa rispondere per me le tante domande, la vita sa rispondere per te, le tante vicende, bambino mio, non ti dimenticare che ogni bene si deve meritare. Il tempo passa, il tempo passa. Bambino mio, non ti preoccupare, tesoro mio, l'amore è qui con te per consolare, incoraggiare un primo amore che non si scorda mai, puoi fare del male, ma passerà, te giuro, finirai per dimenticare, bambino mio, si deve lamentare che ogni cosa si deve meritare. Il tempo passa, il tempo passa, il tempo passa. E tu sei grande.
faria o sol brilhar novamente. E faria com que a madeira com que foi feita aquela cruz voltasse a brotar. Primeiro surgindo os galhos, depois outros, flores começariam a surgir e frutos perfumados. E todos veriam maravilhados que é melhor subir ao Monte Gólgota para sentir aquele suave calor do que para sentir o cheiro dos fogos multiplicados todas as semanas. E viriam extasiados o corpo de Jesus subir aos céus de volta à esfera de luz que o gerou. Todas as escadas e maçonas e fericos aparecendo uma a uma sob a luz daquele sol. E sob o azul da noite que voltava a cobrir tudo, todos veriam novamente, recortada naquele céu estrelado, a silhueta negra daquela cruz agora vazia. O fato é que tudo aconteceu como aconteceu. Me confunde sobreviver à morte com meu filho. Eu lavei roupa, varri a casa, cuidava dos animais do campo, e à noite me deitava na calçada, sobre aquele céu estrelado, sobre a cidade adormecida, e assim como se sabe que vai dar a luz, eu soube que ia morrer. Quando eu morri, foi a coisa mais linda do mundo. Eu não estava doente, não tinha dor alguma, eu apenas tinha ficado bem. Quando eu percebi que havia chegado a hora, eu fui à casa dos 12 melhores amigos do meu filho e morri. E eles cantaram para mim como 12 filhos que minam uma mãe para que ela durma em paz. Oh,
lhe dar graça. E foi em nome desse belo menino que Maria abandonou o trono de ouro marfim que estava reservado para ela no céu. E é certo que foi vista como se fosse novamente habitante da terra, percorrendo o planeta, interrompendo guerras, salvando embarcações, interrompendo tempestades, salvando os marinheiros das mandíbulas de feras marinhas, ou protegendo náufragos dos assassinos tubarões. E os pescadores da mata garantem que ela, uma mulher que percorre os rios, acendendo à noite flores aquáticas, para iluminar